Machado aqui e hoje vamos conversar sobre carambite e como as pessoas simplesmente não têm ideia do que é uma carambite. Eu sou Machado Facas, cuteleiro há 13 anos, sou também guru em Arnis Scali, uma arte marcial filipina, e vou trazer minha opinião aqui sobre o que tem de errado hoje sobre carambites. Bom, primeiramente, o que é uma carambite? Carambite consiste numa faca que possui um olhal, curvatura em forma de garra, um olhal e específica da região da Indonésia / Filipinas. O que não é uma carambite? Tem olhal, tem curvatura, mas o olhal não está na região do indicador, logo não é uma carambite. É curva, mas não tem olhal, logo não é uma carambite. É curva, tem olhal, é uma carambite. É uma carambite canivete. Porém, eu quero trazer um detalhe a mais aqui para vocês. Muitos dos termos errados sobre carambites são relacionados ao que? Ao uso de carambites de má qualidade. Ou seja, as pessoas não têm acesso a uma carambite de qualidade. Então, muitas das ideias que se falam na internet sobre carambites acabam sendo equivocadas. Uma delas, por exemplo, é que carambite você precisa utilizar ela numa empunhadura específica, senão você está perdendo alcance ou você não consegue utilizar. Nesta carambite de baixo valor, com essa trava ruim, realmente eu só utilizaria assim também, porque o risco de um impacto fazer a lâmina fechar no meu dedo é altíssimo. Então assim eu consigo diminuir a possibilidade da lâmina voltar nos meus dedos. Porém, se eu for utilizar ela totalmente de acordo com as técnicas de carambite, o ato de eu bater com ela, né, ou no dorso dela, o risco de fechar na minha mão é altíssimo. Então, se você tem acesso só a esse tipo de material, é muito simples de você entender que, por exemplo, é melhor eu usar carambite assim do que assim, certo? Então, acredito que venha muito disso. Porém, carambites são um pouquinho diferentes originalmente. Uma carambite, esse é um modelo ceifeiro que eu produzo, que ela é com fio duplo, então ela tem corte aqui, tem uma curvatura específica para impedir que a mão encoste aqui na mesa, isso é um detalhe que você precisa observar em carambites, e ela simplesmente corta dos dois lados e ela tem a firmeza necessária e a segurança para utilizá-la de forma integral. Então, antes de definir a anatomia de uma carambite, o que vamos trabalhar aqui é o seguinte: contrafio, fio, olhal na região do indicador para ser utilizada em empunhadura reversa ou pacal. Então, sabendo disso, a gente vai poder definir quais são as principais técnicas de uso de uma carambite e por que você não deve pensar nela como uma faca comum. Primeira técnica que temos é o palaçute, que consiste em contornar a arma em volta de membros do adversário, seja braço, pulso, pescoço, etc. Esse movimento de palaçute é um movimento de pescar. Para que ele funcione adequadamente, a lâmina precisa ter uma curvatura bem voltada à frente do seu punho para que ela possa enganchar no adversário. Se ela for muito aberta, no caso desse modelo que eu fiz há muito tempo, ela pode deixar escapar o membro. Então, curvatura mais acentuada garante o uso correto da técnica de palaçute. Segunda técnica que se utiliza com carambite é a de extensão. Quando você faz a extensão da carambite, você utiliza o seu dedo indicador nessa região, travando entre seus dedos a lâmina, permitindo que a lâmina, nessa distância de combate, mais do que dobre a sua distância. Isso serve principalmente a curta distância, quando você quer alcançar alvos no adversário. No momento que ele bloqueia o seu braço, você consegue projetar a lâmina à frente e executar golpes, certo? Terceira técnica com carambite que é essencial é a de impacto. Quando você projeta a lâmina na direção do adversário, ela gera um impacto, principalmente em regiões onde tem ossos, ela gera uma pancada bem contundente que pode, inclusive, tirar o adversário de equilíbrio.
Quando você... O quarto golpe que você pode utilizar com a carambite é o uso em Hammer Fist. O que é o Hammer Fist? São golpes em ângulos pares, para quem é familiarizado com técnicas de Kali, são golpes que partem da sua linha interna aqui para a linha externa, de dentro para fora. O Hammer Fist pode ser utilizado para causar esmagamentos, impactos, push cuts ou cortes deslizados. Da mesma forma que podem ser usados em conjunto com passo, golpe, travamento, controle. Então é um tipo de movimento específico do carambite também. Com outras facas comuns você não vai conseguir utilizar. E uma quinta técnica que eu diria é justamente a técnica de você projetar, manter a lâmina escondida. Você pode usá-la como arma de impacto aqui utilizando esse anel. E quando for necessário você projeta a lâmina para fora da sua mão. Então são 5 técnicas básicas especializadas da carambite que precisam dessa configuração contra fio afiado, essa curvatura correta para que elas funcionem. Quando você olha para uma faca dessa, por exemplo, ela parece uma carambite, mas ela não carrega as configurações de anel, então já não consigo usar a projeção com ela, a extensão, desculpa. Não consigo usar o palachute, vai passar direto. O Hammer Fist não preciso nem dizer, com uma trava frágil dessa daqui, então loucura, não funciona. Da mesma forma que esse tipo de lâmina aqui não vai propiciar nada disso. Ela simula uma carambite, simula o corte de uma carambite, mas ela não tem as outras especialidades e qualidades que a carambite precisa. Então, qual é o primeiro contra da carambite? A carambite, o primeiro contra dela é o saque. Ela ser uma lâmina curva, você não pode simplesmente puxar ela da bainha. Seja ela rígida de kydex, seja de couro, você não pode simplesmente puxar, que a lâmina tende a enterrar. O ideal é você, com um pouco de treinamento, tender a fazer esse movimento de pulso aqui, esse giro aqui, ó. Tá? Girou, a lâmina sai, certo? Isso aí, em qualquer carambite você vai ver esse mesmo padrão. Geralmente o pessoal tenta deixar mais frouxa aqui a bainha para que a lâmina não prenda, bobeira. O ideal é girar. Segundo contra, que geralmente é o próprio dono que faz, é deixar esse ulti-clip aqui em cima para fazer aquele deep carry ou carregar a lâmina fundo no bolso, na cintura. O problema disso, num saque emergencial, você não vai ter tempo de ficar procurando um furo para acertar o dedo para puxar a lâmina. O ideal é você sempre deixar um pouco de empunhadura, algo entre 2 e 3 dedos, para que você, na hora de uma necessidade, de uma emergência, você consiga sacar a lâmina. Depois você se preocupa em passar o dedo aqui. Então é coisa simples, mas que sem o treinamento adequado a pessoa tende a achar que é um defeito da lâmina, mas não é. Um terceiro contra é o fato de você utilizar ela em impacto e você acabar atingindo ela num concreto, madeira ou um alvo rígido, enquanto você tiver com o dedo aqui no olhar. O que vai acontecer? Todo o impacto que vem da lâmina vai ser transferido aqui para o dedo, pode te lesionar. Porém, não é um uso comum de carambite, você acertar em alvos, coisa do tipo. Geralmente esse tipo de lesão acontece em treinamento, não em uso. Então é algo a se atentar. E outros contras eu diria mais cultural, porque realmente não é uma faca ocidental e surgiram muitas réplicas no mercado que desconsideram o design original da carambite. Você tem corruptelas de design que tentam trazer um ar de tático, serrinha e coisas todas brilhantinhas e tal. Isso não é legal para o design original que funciona. O design tradicional é o que dá eficiência à faca e é o que funciona, sem sombra de dúvidas. Então você quer uma carambite bem feita,
você procure essas características, produto, curvatura, tudo que foi explicado antes, para você ter o máximo de aproveitamento aí do que a ferramenta pode proporcionar. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, o que vocês acharam, dúvidas, perguntas, interajam. E visite meu site, machadofacas.com, lá você encontra esse modelo de carambite, o ceifeiro, e outros modelos que produzo de facas também. É isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima.